Oi gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E hoje vou preparar uma torta de maçã, gente, maravilhosa, que não vai ovos. E também vou preparar um caramelo salgado, delicioso. Bora começar? Vou utilizar 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de sopa de açúcar ou essência de baunilha, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, e uma pitadinha de sal. Vou misturar bem esses ingredientes para ficarem bem incorporados. Em seguida, vou adicionar 125 gramas de manteiga gelada. Feito isso, vou misturar com a ponta dos dedos até incorporar bem. Lembrando, gente, que quem preferir também pode utilizar a margarina, de preferência com teor de lipídios de 80%. E vejam como ficou a textura, uma farofinha bem seca. E para dar umidade, eu vou utilizar 60 ml de suco de laranja, que vai substituir os ovos aqui, gente. Misturo bem com a ponta dos dedos até incorporar, e vocês irão perceber que ela vai ficar mais úmida. Olha só como fica a textura. Agora eu aperto, ela fica, mas ainda continua esfarelando. Reservo. E a partir em outro recipiente eu vou adicionar 1/3 de xícara de açúcar demerara, mas quem preferir também pode utilizar o refinado. Adiciono canela em pó a gosto e misturo bem. E reservo. Feito isso, vou preparar as maçãs. Vou utilizar 6 unidades aqui, gente. De preferência grandes, quanto maiores, mais recheada vai ficar a sua torta. Vou descascá-las e vou picá-las assim, em fatias não muito grossas. Vejam só como ficou, nessa espessura aqui. E a seguir, sobre as maçãs já fatiadas, eu vou adicionar 3 colheres da misturinha de açúcar e canela que eu havia reservado. E o restante eu vou reservar para a finalização da torta. Vou adicionar também as raspas de meia laranja. Mas é totalmente opcional. Quem não quiser a laranja muito presente pode descartar as raspas. E só adicionar 30 ml de suco de laranja ou de limão, que vai fazer com que as maçãs não oxidem, deixando elas bem clarinhas no meio da massa. Misturei bem e reservo. E agora, gente, eu vou pegar aqui uma forma que eu vou utilizar. Essa forma, ela mede 22 centímetros por 10 de altura. E ela é, gente, de fundo removível, para facilitar na hora de desenformar a torta. Coloco aproximadamente 1/3 da quantidade de farofa aqui no fundo da forma e espalho para que fique nivelada. Em seguida, vou adicionar aproximadamente 1/3 da quantidade de maçãs. Lembrando que não há necessidade de untar a forma, pois a farofinha já é bastante amanteigada. Agora, gente, eu espalho bem as maçãs aqui para que fiquem niveladas, mas não há necessidade de apertá-las. Em seguida, adiciono mais 1/3 da quantidade de farofa aqui por cima e o restante eu reservo para a próxima camada. Espalho bem novamente. E adiciono mais uma camada de maçãs. Espalho bem para que fique nivelada. E agora coloco a última camada de farofa. Espalhando bem, cobrindo todas as maçãs. E agora, gente, eu adiciono a última camada de maçãs. Vejam só como preenche quase totalmente a forma. Mas durante o tempo de cozimento no forno, gente, elas vão se acomodar e vão reduzir o tamanho. Mas quem não tiver uma forma alta assim, pode dar uma apertadinha sem problema nenhum.
Espalhei bem aqui. E agora vou adicionar esse caldinho que tem muito sabor aqui por cima. E finalizo espalhando o açúcar com a canela restante. Em seguida, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e assar por aproximadamente 45 a 50 minutos, até ficar bem douradinha. Retiro do forno, gente, e para dar brilho, eu vou utilizar aqui uma colher de sopa de creme de leite fresco ou nata, que tem alto teor de gordura, que deixará a superfície da torta bem brilhante. Lembrando de deixar o forno ainda ligado, pois vou voltar a torta novamente ao forno por mais 5 minutos. E olha só como ficou, gente. Agora eu vou deixar esfriando e vou preparar o caramelo salgado. Aqui em uma panela já quente eu vou adicionar 1 xícara de açúcar. Vou mexendo de vez em quando e controlando a chama do fogão e tomando muito cuidado para o caramelo não queimar. E quando estiver totalmente caramelizado nesse ponto aqui, gente, eu vou adicionar 30 gramas de manteiga. Vou misturando delicadamente, tomando muito cuidado para não espirrar e se queimar. Em seguida, vou adicionando aos poucos 200 gramas de creme de leite fresco. Mas quem preferir também pode utilizar o creme de leite de caixinha, dá certinho também. Gente, uma observação aqui é quando for fazer qualquer tipo de caramelo, sempre tem que ter muito cuidado. E ao meu ver, a melhor maneira é sempre controlar a chama do fogão. E outra dica é sempre utilizar o creme de leite em temperatura ambiente, que vai diminuir o choque térmico e evitar de subir muito vapor. Desliguei o fogo e esse é o ponto. E agora, com o fogo já desligado, eu vou adicionar uma pitadinha de flor de sal. E vou misturar bem novamente até incorporar. Vejam como a textura fica sedosa, lembrando que depois de frio ele vai encorpar. E rende bastante, dá para utilizar em várias receitas, tanto para coberturas quanto para recheios. E olha como ficou a torta. Vou cortar e servir e regar com a calda de caramelo salgado. Mas lembrando que essa torta também pode ser consumida quente, com uma bola de sorvete de creme. E esse caramelo, gente, fica incrivelmente deliciosa. Outra sugestão é servir com chantilly, mas só com um cafezinho fica perfeita. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica e façam aí, porque vale muito a pena. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e espero vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!